Pronto, já estamos gravando aqui. Eu vou só trocar aqui a tela para começar com essa outra aqui que eu queria ter falado uma coisa e eu tinha planejado deixar isso para hoje. Só que como eu não vou, só um minuto, como eu não vou cobrar essa coisa aqui diretamente, né? Mas poderia, né? Porque tem a ver com o que a gente fez. Deixa eu só voltar aqui para você. E vou falar nessa parte logo agora para não esquecer, ou então ficar sem dar tempo, né? Pode ser que não tem o problema de depois dizer que não deu tempo na aula, né? Então, deixa eu falar logo agora. Estão vendo aí o quadro em branco, né? É o seguinte, nós falamos de integral indefinida. O que é que está por detrás disso, né? Uma integral definida é a integral de uma função f de x dx. Então, o que você está querendo aqui, na verdade, é encontrar a primitiva dessa fzinha, certo? Então, a f grande é a primitiva dessa fzinha, essa f grande aqui, uma função. Mas só que eu falei dessa operação, mas eu não dei uma explicação geométrica, né? Assim, uma explicação. O que seria essa integral? O aluno que sair da disciplina aqui, pode ser que ele se faça essa pergunta. Ele pode se fazer essa pergunta, alguém pode chegar aí para você e perguntar o que é a integral de uma função. E você, de repente, pode não saber responder. Você vai dizer, a integração é um processo, você pode pensar até isso. A integração é um processo onde eu vou encontrar a primitiva de uma função f. A resposta ela está certa, mas assim, não é bem só isso, né? Ela é isso, claro, mas tem uma interpretação geométrica, né? Então, assim, a derivação e a integração são operações, operadores, é que você define, integrar um operador sobre uma função, assim como a derivada também é um operador sobre uma função, que resulta numa nova função, certo? Então, integrar uma função resulta numa nova função. Derivar uma função resulta numa nova. E são processos contrários, né? Porque quando você integra uma função fzinha, você encontra a primitiva f grande. Quando você deriva f grande, encontra a fzinha, certo? Mas a gente não falou aqui de uma coisa chamada de integral definida. Mas eu posso muito bem falar para vocês e colocar assim algum exercício, alguma coisa, mas como o curso já está no finalzinho, eu não quis me estender muito disso, mas vocês vão começar no semestre que vem, vão ver logo isso. A integral definida é quando você põe a integral da função aqui e define um intervalo aqui. Ó. Qual a diferença disso para isso? Aqui você está integrando uma fzinha encontrando uma função grande, f grande. Quando você integra aqui, o que é que acontece? Você vai encontrar uma f, que é a primitiva, só que essa f, ela vai te dar um número. E quem é esse número? Ela vai aplicar nesses dois elementos, no b e no a. Ela vai te dar como resposta o f de b menos f de a em geral, certo? Isso aqui vai ser o teorema fundamental do cálculo. Altamente importante esse teorema, o teorema fundamental do cálculo. Então, a integral, quando é definida, ou seja, AB de fx dx, ele resulta como resultado, ele resulta como final, no final aqui um número. Ele te dá um número como resposta, certo? Esse número pode ser qualquer número, mas é um número, certo? Aí, baseado nisso, eu vou explicar aqui de onde surgiu a ideia da integral, o que é que tem a ver com o limite e por que, que ela é definida assim, e qual é a relação entre eles, né? Então, eu vou fazer um resumo bem rápido mesmo. Suponha que você tem aqui o plano cartesiano, eu vou fazer uma curva assim, ó. Aí eu vou marcar esse ponto aqui como sendo o A, aqui é a imagem do A, aqui é o ponto B, a imagem dele está aqui. Aí eu quero calcular essa área aqui, ó. A área, eu quero saber calcular a área dessa figura. Todinha aqui que está pintada. Porque assim, desde o começo se aprendeu, se sabe
que quando você tem uma figura que é tipo retângulo, o que é que você faz? Você olha aqui quem é a altura e a base aqui, comprimento aqui, a base e a altura. Então, um retângulo, se aqui for um retângulo, a área disso é a base vezes a altura, então A vezes B. Então, quando surge uma figura que dá para ser dividida em retângulos, fica fácil de fazer o cálculo. Suponha que eu tivesse colocado um desenho assim. Ó. Então, calcular uma área de uma coisa dessa é fácil. São todas figuras retangulares. Você calcula a área dessa figura maior, dessa outra, e a área de todo é a soma. Você soma a área do primeiro, a área do segundo e a área do terceiro. Então, você tem a soma disso aí. Quando você tem uma figura que não é regular, que nem essa, ó, veja que aqui é um desenho que não é regular. Aí, o que é que você vai ter que fazer? Aí a ideia da integração surge aqui. A integração definida, ela surge como uma aproximação. Ele quer calcular essa área aqui por aproximação. Então, o que foi pensado? Qual é a ideia? Vamos pegar essa figura e vamos aproximar por retângulos. Eu vou colocar os retângulos abaixo da figura, assim, certo? Até tocar aqui, 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 aqui. Eu estou supondo que esses retângulos têm base igual, né? Não está bem desenhado, mas vamos supor que todos eles têm a mesma largura, né? Eles não têm a mesma altura, óbvio, porque a altura vai até onde ele bate, tá vendo? Até onde ele bate a figura. Ups. Esse último aqui ficou mal feito. Deixa eu apagar. Tá bem mal feito. Vamos subdividir isso aqui para ficar melhor. Se vocês perceberem, se eu dividir a figura ao meio, os retângulos vão ficando mais preenchidos em cima. Então, o espaço que vai sobrar em cima é menor. Então, o que vai acontecer? Quanto mais retângulos eu subdividir, mais a minha área vai se aproximar da área original lá da figura, concordam? Aí qual é a ideia de subdividir por retângulos? Porque é assim, ó, se aqui eu colocasse só um retângulo aqui assim, um outro aqui assim, um outro aqui assim, um outro aqui e outro aqui. O que é que ia acontecer? Eu tenho aqui a soma desses retângulos, só que tem espaços vazios. Iria ter esses espaços, aqui ó, verde aqui, aqui estaria vazio, estaria vazio, estaria vazio. Então, a soma desses quatro retângulos, vamos chamar esse primeiro aqui de S1, mais S2, mais S3, S4, mas assim, a soma desses cinco retângulos iria dar menor do que a área abaixo dessa figura, porque tem espaço sobrando aqui. Iria dar menor do que a área do retângulo. Essa área aí. Só um minuto. Ups. Desculpe aí. Me espirrando, não deu tempo de desligar o microfone. O que é que acontece? Essa área ia dar um pouco menor. Se eu fizer menos retângulos, certo? Se eu fizer a mesma figura com retângulos menores, assim, ó, eu vou conseguir aproximar mais lá em cima, ó. Eu não consigo desenhar direito aqui. Se fosse na lousa, eu faria esse desenho melhor, mas aqui eu não tenho uma coordenação para ficar bem feito. Então, quanto mais retângulos, mais próximo da área original, porque vai sobrar menos. E eu também poderia fazer essa aproximação por cima. Como assim por cima? Eu poderia pegar retângulos que passassem assim, ó.
aí iria dar a área maior. Porque agora está passando a dos retângulos. Mas qual é a moral dessa história? É o seguinte, cada retângulo desse eu posso calcular a altura. Esse ponto aqui é o f de A, esse ponto aqui seria f de algum elemento aí, esse outro, cada um deles eu posso calcular a altura. E a largura eu já sei, porque quando eu subdivido o intervalo aqui embaixo, eu já sei a largura de cada um deles. E aqui é o A1, e o A2, aqui é o A3, o A4. Então, a largura de cada um é só de fazer a diferença desse com esse com esse com esse. E a altura é o F aplicado nesse ponto aqui, ou no ponto médio. Mas, para resumir, o que eu quero dizer com isso? Que se você pegar a soma das áreas desses retângulos, certo? Ele vai se aproximar da área dessa figura. A área, vou colocar aqui da figura abaixo do gráfico da função f. Então, se você pegar muitos quadradinhos desses, né? Vamos supor que cada quadradinho desse, cada retângulo desse, você vai calcular a área dele como sendo a base, certo? O AJ menos o AI, sei lá, pegando um desses aqui, menos esse, vezes a altura. A altura vai ser um f de um xi estrela, por exemplo. E quem é esse xi estrela aí? Seria um elemento que está entre o AI e o AJ, certo? Entre o AI e o AJ. Seria um ponto médio. Então essa seria a altura de cada retângulozinho desse. Como você tem vários, então o somatório desses elementos aí seria aproximadamente a área do F. Ou seja, ia ser uma aproximação. A ideia da integração definida, então, ela surgiu assim, ó. Eu integrei essa função, mas eu integrei ela de A até B, ou seja, eu integrei ela nesse intervalo, que vai de A até B. Então, a integral de A até B, ela foi pensada dessa forma. É a área dessa função. Então, qual é a interpretação disso? Isso aqui é a área abaixo do gráfico da função f, que é essa, entre dentro do intervalo de A até B. Ou seja, essa coisa que eu escrevi aqui, a definição seria isso, geometricamente. Então, é a área abaixo do gráfico da função f. O negócio de ficar transformando o desenho em formas geométricas já estraga tudo. É a área abaixo do gráfico da função f entre A e B, ou seja, no intervalo de A a B. Certo? Aí, isso daí surgiu, né, quando você vai falar de integração, surgiu com a chamada integral de Riemann. Então, ele define essa integral como sendo justamente o limite, quando esse n aqui vai para o infinito, desse somatório. O AJ menos AI f x estrela. O que quer dizer essa expressão do lado de cá, direita? Quer dizer o seguinte, que quanto mais, quanto mais, quanto mais retângulos eu coloquei, certo? Quanto mais retângulos eu coloquei, mais próximo da área real vai ser. Então, se eu fizer o n para o infinito, ou seja, a quantidade de retângulos, se eu fizer ele tender ao infinito, então mais próximo da área real da figura vai estar. Então, significa isso. Então, que quando eu subdividir aqui o gráfico em n retângulos, né, n retângulos, se eu faço o limite, né, da área de cada um deles, que é o AJ menos AI vezes f de x e estrela, de 1 a infinito, a n, o n aqui. Se eu fizesse, opa, esse n tem
esse n tender ao infinito. Então, isso aqui é aproximadamente a minha integral. Então, de A até B, de f de x dx. Certo? Então, aqui é A, aqui é B. Então, eu integrei a função de A até B. Então, a integral definida é isso. Aí, qual é a relação dela com a integral indefinida? A integral indefinida, que é essa que a gente fez aqui, né? F de x dx indo para f grande, simplesmente é o seguinte, nós estamos encontrando com a integral indefinida a mesma função. Aqui vai dar a mesma função f grande. A diferença é que aqui, por você estar calculando uma área, ele vai te dar um número. Então, quem é essa área? É o f grande de B menos o f grande de A. Então, ele te dá o valor dessa área. Ele tá, quem é que é essa área? E aqui não. Aqui ele te dá a função que calcula a área. Você integra essa fzinha, você encontra um f grande, e essa f grande, ela, se tiver em um intervalo pré-definido, então ela te dá a área sobre aquele intervalo. Então, baseado nisso, quando a gente está colocando uma integral de uma função, por exemplo, integral de a a b de x ao quadrado dx. O que, é que você vai fazer? Mesmo jeito, você não sabia integrar a integral definida de dx? A gente viu que isso aqui, a integral disso é x ao cubo sobre 3, que é um polinômio, mais uma constante. Qual a diferença de eu colocar agora um A e um B? É quase nada. Você vai fazer x ao cubo sobre 3. Se você colocar isso aqui mais c, perceba que o c vai embora. Por quê? Ó? Porque você vai ter que avaliar isso no A e no B. Então vai ficar b ao cubo sobre 3 mais c menos a ao cubo sobre 3 mais c. Quando você subtrair esse com esse, fica b ao cubo sobre 3 menos a ao cubo sobre 3. E o c com c vai embora. Esse c com c vai embora. Por isso, na integral definida, essa que tem os números aqui, nunca vai ter uma constante. Vai dar sempre um número. Nesse caso aqui, a gente pode colocar 3 e b ao cubo menos a ao cubo. Então, o que essa integral aqui calculou? O que foi que essa integral aqui calculou? Ela calculou a área. Você tem aqui a função aqui, ó, f de x ao quadrado. Supõe que o A está aqui e o B está bem aqui. Então foi que ela calculou. Ela calculou essa área aqui, ó. Ela calculou a área abaixo do gráfico dessa função. Então foi isso aqui. Tá claro? Então é isso. A integral definida vai estar calculando isso. Se eu coloco aqui integral de 0 a π sobre 2 do seno de x dx. Aí você vai lá, vamos lembrar, que é a integral do seno de x. A gente já sabe que é o cosseno de x. Menos o cosseno, na verdade, de x mais uma constante. Menos o cosseno de x mais uma constante. Então a integral vai ser menos o cosseno de x, só que agora aplicado em 0 e π sobre 2. Então fica menos cosseno de π sobre 2 menos, aí esse menos de novo, menos cosseno de 0. Menos, que é o cosseno de π sobre 2, 1. Menos, que é o cosseno de 0, é 1. Menos 1 aqui. Então, menos 1 mais 1 dá 0. Então, veja que vai ser sempre um número, a integral definida, certo? Vou colocar aqui mais um exemplo. Os polinômios são sempre fáceis, né? O polinômio é sempre isso, ó. Põe 1 aqui a 3, colocar o polinômio x ao cubo dx. Então, você já faz x à quarta sobre 4, aí coloca esse traço e avalia assim. Ele sempre vai pegar do de cima, que é esses elementos que a gente coloca aqui, a gente chama isso aqui de limites de integração. Limites de integração.
Ele pega sempre o de cima menos o de baixo. Então fica 3 a quarta sobre 4 menos 1 a quarta sobre 4. Vou colocar um 4 só. 3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui dá 27, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Menos 1. Então dá 80 sobre 4, que quando você dividir dá 20. Então, quer dizer que é 20. Aí foi que isso aqui calculou, foi que essa integral calculou. É o mesmo jeito, vamos lá, interpretação. O gráfico do x ao cubo é esse. Então ele calculou a área entre 1 e 3. Ele calculou essa área que tiver aqui embaixo. Fala, toda essa área aqui abaixo do gráfico de 1 a 3. Então a integração ela surgiu assim, integração definida para cálculo de áreas abaixo de uma curva aí no intervalo predeterminado, tá certo? A parte de integração ela não vai ser tão complicada, porque quando você vê à primeira vista, você vai ter um pouco de. Assim, tudo que é novo parece ser complicado, porque você tem que se adaptar, mas quando você estiver acostumado a calcular integrais, você vai ver que não tem muita diferença, não, né? Claro que hoje eu estou só falando por cima, certo? Quando você vai falar, quando você for falar de integração, obviamente você precisa saber antes de derivação. É um processo contínuo, você tem que entender, certo? Vocês vão entender isso aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Agora algumas coisas fazem sentido em trabalho e energia. É totalmente, porque lá na física algumas coisas são definidas através da integração. Trabalho, energia, essas funções aí, você pode, a integral ser totalmente definida em função disso. Assim, você pode encontrar isso tranquilamente. Quando você for olhar os problemas da física, aí vocês vão ver que muitas coisas são definidas utilizando uma integração. Então você vai perceber que alguns desses elementos que vocês conhecem na física, o cálculo vai fazer sentido, né? E o ideal era que vocês fizessem a disciplina de física, que nem física um 2 não sei quais, as outras, depois de já ter feito pelo menos um cálculo um pelo menos um cálculo um, né? Porque o ideal mesmo era o cara já ter feito pelo menos no 3, porque seria interessante. Você já teria passado pela derivação, pela integração, já estaria sabendo fazer várias coisas. Os gráficos, não necessariamente. Para fazer o cálculo integral, não. É só for um exercício específico, porque eu fiz o gráfico do desenho aí para você calcular. Mas em algumas situações você vai fazer o cálculo da integral sem nem saber quem é o gráfico. Não precisa você saber quem é o gráfico. Eu fiz o gráfico aqui apenas para você, já que a gente conhece o gráfico, a gente sabe o que está fazendo. Mas quando eu coloco aqui uma integral qualquer, suponho que eu jogo essa aqui uma integral qualquer. Resolva a integral da função x ao quadrado vezes ah, ln de x, dx. Você não vai saber como é o gráfico dessa função. Eu faço isso aqui no intervalo de 1 a 2. Você não vai saber quem é o gráfico disso.
Mas nem por isso você não vai resolver. Você vai resolver do mesmo jeito. Vai ter que fazer talvez por partes, né? Vai ter que resolver aqui integração por partes, vai encontrar um U e um V, aplicar no 1 no 2, integrar de 1 no 2 no V du. Aí você vai ter que fazer do mesmo jeito, encontrar quem é U, encontrar quem é du, encontrar o dv, encontrar o V. Aí qualquer um desses que você encontrar, você vai jogar aqui e vai determinar. A diferença é que vai calcular nos extremos e vai determinar um número aí como resultado. Certo? Ok, então isso aqui foi para dizer que eu falei de integração definida. Embora não está no livro, né? Porque ele prefere introduzir a integração como integral indefinida primeiro, sem mencionar nem o que é uma integral definida. Ele nem sequer menciona, certo? Mas, obviamente, vocês vão trabalhar com isso, né? No cálculo de integrais, obviamente, você vai ver muita integração definida, às vezes até mais. Só que vai aparecer nos exercícios de integração é isso. Eu não sei como vai ser o cálculo 2. Eu não vi como é que é a ementa do cálculo 2 de vocês na física. Se for com a da matemática, eu imagino que o professor vai falar dos métodos de integração, né? Vai lá pegar os métodos de integração e vai fazer isso. Normalmente, quando o professor começa isso, ele vai começar do início mesmo. Ele vai falar da substituição, integração por partes, e ele vai falar da integral definida. Aí vocês podem, de repente, alguém pode ter achado estranho, depois que for lá fazendo o cálculo 2 eu não ter falado. Mas é porque eu segui a ordem do livro, né? Mas tudo que a gente fez de integral até agora, ele pode ser colocado na integral definida sem nenhum problema, no cálculo. Por exemplo, na aula passada, nós calculamos a função ln de x dx, essa integral. Eu poderia muito bem aqui colocar no intervalo. Como foi que a gente fez na aula passada? A gente fez isso usando partes. Se eu não me engano, a gente fez por partes. A gente chamou o. Só um minuto aqui, peraí. A gente fez como essa daqui na aula passada. Quem a gente chamou de U e quem a gente chamou de DV? Para a aula passada foi, no caso, usou, no caso, ln de x, aí usou como fazer um termo antes do U. cosseno para usar como identificação de u. O DU seria 1 sobre X. O DV, então, sobra o DX, né? Já que não tem um aqui, é DX. Logo, o V é X, né? E quando a gente põe dv igual a dx, é como se a gente estivesse colocando 1 dx. Então, a primitiva do 1 é x. Então, nesse caso aqui, você faz a mesmíssima coisa. Então, fica ln de x, x vezes ln de x, né? Ó, u vezes v. Então, x ln de x, só que aqui é aplicado de 1 a 2, menos integral de 1 a 2 de v du. Então, v du. V isso aqui, du. Então, x vezes 1 sobre x dx. Como é que você resolve? Do mesmo jeito, você cancela aqui. Só que isso aqui vai ter que ser aplicado no 2 e no 1. Então, fica 2 ln de 2 menos x é 1 ln de 1 menos integral de 1 a 2. Aí x cancelou x, sobra só o dx. O ln de 1 é 0. Então, sobrou só 2 ln de 2 menos. E aqui fica integral de 1 dx, que é x, de 2 a 1. Aliás, de 1 a 2. Então fica 2 ln de 2 menos. Aí você abre um parênteses.
X aplicado no 2 é 2, menos no 1 é 1. Aí resolve 2, ln de 2, menos 2 menos 1 é 1. Então você obteve essa resposta, que é um número. O que tem que ter cuidado é no método da substituição. Fazer só aqui uma observação para a gente terminar essa parte aqui. Alguém tem algum exemplo aí que eu fiz no método da substituição? Um exemplo simples que eu fiz na aula passada. Não por partes, mas substituição. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma integral que eu quero por substituição, mas eu vou colocar ela definida. Alguém tem um aí na ponta do lápis, só para eu anotar? Por substituição, só por substituição. Se alguém tiver com uma apostila simples aí, aberta, ou no livro, dá uma procuradinha aí em um exemplo que tenha uma integral para ser feita por substituição. Professor, tem uns exemplos aqui que eu peguei do YouTube. Pode ser? Pode ser qualquer exemplo. Mas Quatro, pega um simples quatro, só para a gente fazer rápido. Diga aí. aham. Integral, Eu não sei se você vai achar simples. 4x ao cubo vezes e elevado a x ao 4 mais 2. x a 4 mais 2. Assim, né? É, Beleza, dx. E ele não colocou definida, tá indefinida, né? é. Beleza, eu vou resolver elas dos dois jeitos. Eu vou fazer ela indefinida, do jeito que está aqui. Indefinida, certo? E depois eu vou fazer essa mesma definida. Indefinida. Por que isso aqui é uma substituição? Aqui é o exemplo ó, que você percebe uma coisa. Você tem que usar um pouco. Qual seria a lógica de você tentar pensar nesse exercício? Você tem que pensar o seguinte: ó, aqui tem um x à quarta mais 2. Quando eu derivar esse 4 aqui, ó, vai ficar 4x ao cubo, que é justamente o que está aqui. Então já está meio que feito para você cancelar. Então, quem eu vou chamar de u? Eu vou chamar de u o x à quarta mais 2. Então, se eu derivar, quem vai ser a derivada disso? 4x ao cubo. Derivada de 2 é zero. Aí você põe aqui o dx. Então, beleza. Então, essa integral aqui, eu vou escrever ela até assim nessa ordem, ó. É x à quarta mais 2, 4x ao cubo dx, só se você quiser. Aí você olha para cá e já vê ó, que é o du. Então, essa integral, ela fica integral de e elevado a u du. Mas a integral de e elevado a u du, a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, mais uma constante. Lembrando, você nunca pode terminar assim. Se a função foi dada em x, o resultado tem que ser em x. Então, e elevado a u é 4. Opa, é x à quarta mais 2. Peraí, só um minutinho aqui. É x à quarta mais 2, mais a constante. Algumas pessoas podem resolver isso aqui assim também, ó. Que é a mesma coisa, viu? Ó, presta atenção. E nem sempre vai aparecer bonitinho assim, como eu fiz. Mas você pode fazer assim. Você não chamou de U. É a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui é exatamente a mesma coisa. Eu não estou fazendo nada demais. O U é isso. O du é 4x ao cubo dx. Aí tem gente que faz assim. Quando chega aqui, ele isola o dx. Como? Ele pega o dx, então vai ser du sobre 4x ao cubo. Ele faz isso. Bem, quem faz assim, obviamente é a mesma coisa, então você faz isso.
Então a integral é 4x ao cubo, isso aqui é u, e no lugar do dx ele põe agora o du sobre 4x ao cubo. E foi aqui que eu falei, ó, já está no jeito de cancelar. Você pode cancelar isso com esse, justamente para ficar só o elevado a u du. Quando você resolver, é elevado a u mais a constante. Aí volta o valor do u, que é esse. É elevado a x à quarta mais 2, mais uma constante. Eu falei que ia fazer ela também no sentido do definido, definida, né? Então vamos lá. 4x ao cubo elevado a x à quarta mais 2 dx. Eu vou integrar essa função de 0 a 1. De 0 a 1. Você tem duas coisas. Você pode resolver igual que eu resolvi agora, sem mudar nada. Ó. Você pode resolver exatamente do jeito que eu fiz aqui. Ó. Então não vou fazer de novo, porque eu já fiz. Você resolve e no final você encontra a função x à quarta mais 2. Você nem olha esses limites de integração. No final você sabe que não tem constante. Você pega só a função. Aí você só precisa pegar a função e aplicar o 0 e o 1. Porque aí você substitui. Fica e elevado a 1 mais 2, porque a quarta é 1 mais 2, menos e elevado a 0 mais 2, que é 2. Então fica e ao cubo menos e ao quadrado. Algumas pessoas ainda podem colocar o e ao quadrado em evidência, aí fica e menos 1. Certo? Aí não teve diferença. Só que às vezes tem pessoas que fazem o seguinte, quando a integral é mais complicada. Eu quero mostrar tudo aqui, porque senão vocês vão encontrar mais para frente, e eu não quero que vocês depois achem que eu não falei, mas é porque nem sempre dá tempo de você falar tudo, certo? E às vezes a gente esquece de falar certas coisas, mas que vão aparecer. Ah, o professor não falou disso. Ah, é porque não tem como eu falar de tudo, né? Ó, algumas pessoas resolvem isso também assim, ó. Quando você chamou de u, você está mudando a variável. Você chamou x à quarta mais 2. Se você quiser, você já pode trocar também os limites de integração aqui. Como? Vamos lá. Quando o x for zero, esse de baixo, o u dá quanto aqui com essa substituição? 2, Zero dá 2. E quando o x for 1, o u dá quanto? 3. Pronto. Então, eu posso fazer agora a substituição. Então, eu sei que o du é 4x ao cubo dx. Então, eu sei que essa integral aqui, ela se transforma nessa. É elevado a u du, né? 4x ao cubo com isso aqui é o du elevado a u. Só que se eu fizer essa troca aqui, ó, se eu fizer essa troca logo agora, então o limite de integração não é mais 0, 1. Ele é 3, 2 e 3. Aí nesse caso você resolve. E elevado a u, a integral é elevada a u, aplicado em 3 e 2. Então dá e ao cubo menos e ao quadrado. Então perceba que se você fizer isso, não precisa no final voltar para o x e substituir por 0 e 1. Então você tem a escolha de colocar o limite de integração só no final, mas aí você não pode esquecer, tem que voltar para a variável x. Volta para a variável x e substitui o x pelos limites de integração que ele deu aqui, ó. Certo? Porque se você, por acaso, cometeu o erro, aqui, ó, suponha que você cometa o seguinte erro. Suponha que você cometa o seguinte erro. Você resolveu essa integral na variável u. Você resolveu essa integral aqui, 0 a 1, 4x ao cubo elevado a x à quarta mais 2 dx. Você fez integral de elevado a u du e deixou o 0 e o 1. De 0 a 1. Aí vai te dar um erro aqui. Que você vai encontrar a resposta elevada a u. Aí se você substituir aqui de 0 e 1, sem voltar para a variável x, olha o erro. Vai dar e elevado a 1 menos e elevado a 0. Vai dar e menos 1. Perceba que
Você modificou a resposta. Certo? Bem, tá claro aí a importância de fazer a substituição da variável no momento certo. Certo. Pois vamos discutir agora alguns probleminhas assim de vocês, né? Em relação a qual parte vocês acham que seria melhor eu falar um pouquinho agora? Quer que eu fale da parte da construção do gráfico, da aplicação da derivada? Qual seria a parte mais interessante assim, para a gente comentar um pouco agora? O microfone do Alberto está ligado. Tá me ouvindo? Você está falando? Acho que ele deixou o microfone ligado sem querer. Deixa eu desativar aqui o microfone dele. Eu acho que eu posso, deixa eu ver. Desativar a notificação. Eu vou desativar, porque eu acho que ele não está ouvindo. Ele está interferindo. Bem, voltando aqui pro livro, vamos pro livro aqui agora. Vocês viram, né, que ontem eu postei. Eu botei lá no grupo, não foi? Acho que eu coloquei lá no grupo. E eu tinha gravado um vídeo das funções hiperbólicas e fiz um outro que resolvia alguns exemplozinhos das listas de exercícios. Eu falei mais ou menos um pouquinho dos primeiros exercícios, certo? Tem essa parte aqui de otimização. Vou ver se ainda faço mais algum outro vídeo falando disso. E a parte da regra de L'Hopital também é importante. A regra de L'Hopital, nessa próxima prova, vocês vão usar, na verdade. Agora, quando eu colocar um limite lá, que você observar, você vai ver que a regra de L'Hopital, se encaixar, se estiver encaixando dentro das hipóteses aqui, você vai poder usar. E olha lá e aplica do jeito que está aqui, né? Dentro dessas hipóteses. O limite coincidir e você tiver o limite das derivadas coincidindo, então você pode utilizar a regra do L'Hopital. Certo? É uma parte que a gente viu agora já no final, né? Então, esses exemplos que eu fiz da regra do L'Hopital, vocês podem aproveitar e colocar lá como na parte de aplicação da derivada. Então, assim, como eu falei no vídeo, essa parte de aplicações da derivada, o importante é você saber bem essa coisa dos extremos, né? De você saber derivar igualar a zero para encontrar os pontos críticos, saber determinar esses pontos críticos, certo? E além do mais,
que eu estou lendo aqui os comentários. É, você tem que saber identificar, principalmente, esse uso da derivada, né, da primeira derivada. Porque, assim, o que é que pode gerar algum problema, assim? Se você confundir esse papel da derivada, quando você tem uma função f, certo? O que é que você pode dizer sobre ela? Uma função f. Aí você vai atrás de usar a primeira derivada e a segunda derivada dessa função. Elas vão te dar informações de mais ou menos como é o comportamento dessa função. Ah, primeira coisa, eu pergunto, se essa f, eu quero saber se ela é crescente lá no intervalo de a, b. Então, o que é que você faz? Você analisa quem? A f' ou a f duas linhas? É filhinha. Como? Eu acredito que seja F linha. F duas linhas é para ver a concavidade? Sim, exatamente. Se você quer saber se f é crescente ou decrescente, você vai estudar o sinal da f' de x, certo? Ou seja, dentro do intervalo. Quando ela é positivo, é crescente. Mas quem que é crescente? A f, não é a f'. Se minha pergunta fosse trocada agora, eu tenho a f', eu quero saber se a f' é crescente ou decrescente. Eu vou calcular quem? A derivada a f duas linhas de x, se é positiva ou se f duas linhas de x é negativa. Suponha que você tenha a f duas linhas. Você quer saber se a f duas linhas é crescente ou decrescente. Então, você vai estudar a derivada dela. Então, você vai estudar a f três linhas, se é positivo ou se f três linhas é negativo. O que significa isso? Que a derivada de uma função é ela quem vai te dizer informações a respeito da função ser crescente ou decrescente. Certo? Então é f duas linhas. Logo, a derivada da função ela vai ter essa importância, né, para você determinar em que intervalos a função cresce ou decresce. Outro papel altamente importante é para determinar os pontos de máximo e mínimo. Embora você utilize o teste da derivada segunda, mas você não faz o teste da derivada segunda sem antes ter feito o cálculo da derivada primeira e a encontrar os pontos críticos. Porque o teste da derivada segunda ele faz sentido quando? Ele faz sentido quando você já sabe quem são os pontos críticos. Você tem uma função f, certo? Uma f de x, aí você vai lá encontrar a derivada dele igual a zero. Pronto. Então aqui você vai encontrar as raízes dessa equação. Suponha que você encontre lá três elementos, x0, x1, x2. Então esses elementos são os pontos críticos. Se você quer encontrar os pontos de máximo ou mínimo, você só vai olhar para esses aqui. Por isso você precisa olhar quem são as raízes da sua derivada primeira. Aí faz sentido agora você pegar a sua derivada segunda e aplicar em cada um deles, para ver se o sinal é positivo ou negativo. Aí, se for positivo, então ele é mínimo. O negativo, ele é máximo. E assim vai. Só que a derivada segunda ela não serve só para isso. Ela também vai servir para dar informações sobre concavidade, por exemplo. Ponto de inflexão, você também vai ter isso. Então, aqui na parte de aplicações da derivada, essa seção aqui que tem aplicações de derivada, onde tem esses teoremas todos que eu falei, o de Wattles, o teorema do valor médio, falei sobre concavidade, funções monótonas, ó. Função monótona, f é crescente, então ele definiu aqui o que é função crescente, que se usa crescente, e utiliza o critério da derivada primeira, ou seja, derivada primeira positiva, então a f é crescente. Derivada primeira negativa, f é decrescente. Então, f' você já sabe, é usada para saber se a função é crescente ou decrescente, e também é utilizada para você encontrar os pontos críticos, quando você iguala a zero e resolve. Certo? Então aí está a importância de você calcular os pontos críticos. Fora isso, você também vai precisar determinar os máximos e mínimos, como eu acabei de falar.
certo? Aí você, para isso, vai ter que utilizar o teste da derivada segunda, que é esse teorema aqui, ó. Teorema 5.6. Altamente importante, que eu acabei de falar. Derivada segunda positiva, ponta de mínimo. Derivada segunda negativa, ponta de máximo. Então, a derivada segunda, ela vai ser feita no intuito de você calcular a derivada segunda para avaliar nos pontos críticos, ó. Seja f uma função duas vezes diferenciável, derivável, e x0 um ponto crítico. Então, quando você partir para a derivada segunda, você já tem que saber quem são seus pontos críticos, certo? Então, você tem que derivar a primeira, igualar a zero, encontrar seus pontos críticos para depois ir olhar o teste da derivada segunda, certo? Fora isso, ainda existem informações importantes para a gente saber a respeito de utilização dessas derivadas, que é justamente o ponto de inflexão. Ela tem uma concavidade para cima se a derivada primeira é crescente. Aqui é onde eu quero que vocês tomem cuidado. F' crescente implica o quê? Que a F duas linhas, ou seja, a derivada da segunda é positiva. Mas aqui é o positivo no x, ou seja, no intervalo que você está considerando. Eu espero que vocês não tenham se confundido com isso. O teste da derivada segunda, f duas linhas, aplicado em um número, ser positivo, o número é mínimo. Isso aqui é para saber os pontos de mínimo aplicado nos pontos críticos. E a derivada segunda ser positiva ou não tem a ver com o sinal da função. Suponha que você pega uma função f de x, x ao cubo. A derivada primeira da função é 2x ao quadrado. Então, quer dizer ó, que aqui é positivo. Né, ó, 3x ao quadrado é positivo. A derivada primeira é positiva. O que é que isso aqui pode dizer para você? Pode dizer que essa função aqui é crescente. Aonde? Ora, essa aqui é positiva em todo o intervalo da reta. Então, essa função é sempre crescente. Porque a f' dela é derivada, é positiva em todos os pontos da reta real. Agora, eu quero saber a derivada segunda. A derivada segunda vai dar 4x. Essa daqui já não é verdade. Essa daqui ela é positiva em x maior que zero. Mas se você aplicar em x menor que zero, ela já é negativa. Mas a derivada segunda ser positiva, ela diz uma coisa sobre a f', não é isso? Ó, a derivada segunda deu positiva, a função. Então significa duas coisas, que a f' é crescente e tem concavidade voltada para cima. Ó, f' ser crescente em D, então concavidade voltada para cima. Então significa o seguinte, que a função 2x ao quadrado, e no caso a gente já sabe, ela vai ser uma parábola. Tem concavidade voltada para cima, porque a derivada segunda é positiva. Só que ela tem concavidade para cima a partir do seu x positivo. Mas a função aqui da derivada, ela está definida só em x positivo, né? Porque assim, ela tem f' de x é 2x ao quadrado, é positivo, é maior do que zero. Então, o intervalo onde a f duas linhas é crescente, então eu sei que a f' tem concavidade para cima. Então, 2x ao quadrado é uma função parabólica com concavidade para cima, certo? Se a f' é decrescente dentro do intervalo, a concavidade é para baixo, certo? Mas só que essa concavidade tem que ser entendida como está aqui ó, na figura. Ó. A concavidade é essa abertura. Ó. Então quer dizer que a concavidade é para cima porque todas as retas que você coloca aqui ficam abaixo do gráfico. Quando a concavidade é para baixo, ou seja, quando a função é assim, então todas as retas que tangenciam aqui, ó, elas ficam acima do gráfico. Então aqui a concavidade é para baixo. Certo? Eu espero que tenha ficado claro assim, essa questão do uso do sinal. Certo? Então, o teste que você vai usar aqui é isso. Ó. Derivada segunda positiva, agora em um intervalo. F é côncava para cima. Derivada segunda negativa, no intervalo, F é côncava para baixo. Não confundir isso com o teste da derivada segunda, tá bom? O teste da derivada segunda é aplicado em um número. Quem é esse número que você vai escolher?
São os pontos críticos. Você vai aplicar nos pontos críticos. Se der positivo, é mínimo. Se der negativo, é máximo. Tá clara essa diferença? Então, assim, Assim. Vocês já estão fazendo a lista? Eu espero que sim, né? Porque a gente só tem aí mais uma semana. Eu sei que o prazo foi curto, né? A disciplina foi rápida. Um semestre normal a gente teria mais tempo. Então teve que ser rápido. E sem contar que esse formato online, ele é mais rápido ainda do que no semestre comum. No semestre convencional, é mais lento as aulas. Aqui eu abro um PDF, já vou rabiscando sobre ele. Então a própria aula fica mais longa, assim, com mais conteúdo. Muito provavelmente teve aula aqui que eu falei de muita coisa que se fosse numa aula convencional, eu não falaria tudo isso, porque não iria dar tempo. Eu iria para a lousa, iria escrever ali na lousa, vocês iam copiar alguma coisa, dar aquele tempinho para estar andando na sala, aí você espera o aluno comentar alguma coisa, às vezes eu chamo um aluno para vir na lousa, escrever, fazer algum cálculo lá, aí tudo ia num ritmo mais devagar. Mas, por um lado, também eu poderia avaliar vocês melhor, saber assim realmente se o aluno está entendendo, eu poderia conhecer melhor o aluno ali na sala de aula. Aqui a gente não sabe. Aqui tem aluno que nunca nem falou na turma, nunca nem abriu nem a boca. Aí eu não vi nem a cara, não sei nem como é que é o comportamento desse aluno. Não sei se ele está fazendo as coisas seriamente, se ele não está copiando de ninguém, né? Se ele está só acompanhando aqui para ganhar as presenças e depois na prova copiar do colega para dizer que tirou nota boa e passou. Eu não sei de nada disso. Aí a coisa fica complexa também para a gente quando vai dar aula, porque você quer, por um lado, você tenta cumprir a carga horária, né, da ementa, por um motivo mais importante, para os alunos não serem prejudicados. Porque dentro da ementa, se a gente não cumprir tudo, aí você entra para o próximo semestre. O professor do próximo semestre, ele, de repente, ele olha lá a ementa do cálculo 2, aí ele vê que tem coisa, não, eu já vou começar daqui, porque eles já viram isso. Mas de repente o aluno pode não ter visto ainda, né? Não deu tempo de ver direito, certo? E vocês ficam atolados aí em muitas videoaulas para assistir, muitos encontros gravados também para assistir, aulas virtuais. Se torna mais cansativo, né, o semestre, né? Mas o que eu tentei fazer aí foi tentar colocar o máximo de conteúdo para que vocês vejam, né, aprendam e treinem um pouco, né? Vamos dizer que vocês possam ficar com esse conteúdo aí para praticar. As listas estão grandes, mas o intuito dessas listas é fazer com que vocês aprendam, né? Se você for pegar as listas e tentar resolver as listas, vocês vão encontrar formas de aprender ali, porque você vai estar vendo os exercícios resolvidos, os que eu comento na sala, os que eu resolvo na sala, os que eu deixo gravado no vídeo. Você pode assistir as aulas novamente, né? Você pode conferir a resposta do livro. Então, assim, vocês que vão fazer a prova, se baseiem naquela lista. Eu vou tirar questões dali no dia da prova para vocês resolverem. Vou tirar questões dali. Se você tiver resolvido a maioria das questões, muito provavelmente no dia da prova, quando eu colocar algumas questões lá, você vai fazer de novo. Não precisa copiar. Você vai saber, porque você já fez, certo? E evidentemente que eu sei que o semestre não dá para o aluno pegar tudo ali, porque tem as outras disciplinas também, né? Tem muito conteúdo que às vezes não dá para acompanhar, mas é o que a gente tem, né? Infelizmente é o que a gente tem. Aí nessa aula de hoje eu não quis, assim, colocar mais conteúdo, mesmo sabendo que eu poderia, eu teria até coisas mais para falar de integração, certo? Coisas que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais, né? Mas não quis fazer mais isso. Mas se vocês quiserem pedir aí algum exemplo, alguma questão agora para eu mencionar, eu vou dar só mais uns 5 a 10 minutos de aula, se tiver, né? Senão a gente encerra. Se alguém quiser mencionar algum exercício específico aí, assim, só para eu comentar, a gente ainda vai fazer aula de exercício ainda. A gente vai fazer a aula de quarta-feira de exercício. E daqui para lá eu ainda vou gravar mais uma aula resolvendo mais exercício, certo? Mais exemplo. Vou gravar mais uma, pelo menos. Se der certo, mais duas, mas talvez pelo menos uma. Mas se alguém quiser pedir alguma questão das que eu marquei, para eu comentar a questão, porque você não está sabendo como é que faz, ou
ou que exatamente ele quer, ou que eu faça um exemplo que está na questão. Pode falar. Eu tenho um exemplo, professor. Pode falar. A integral de tangente de x tangente ao cubo de x multiplica secante quadrado de x, dx. Não, peraí, deixa eu abrir aqui a outra lousa para. Deixa eu anotar aqui, depois eu levo para outra. Você falou aí. Peraí, repete de novo. A integral de quem? Tangente cúbica de x A gente é o cubo de x. multiplica secante quadrado de x, dx. Ah, entendi. Pronto, é uma integração desse tipo. Você tem um produto, certo? Você tentou fazer, tentou algum caminho, Tentei fazer por substituição. certo? Eu vou dar aqui uma dica. Na hora de você fazer essas integrais com funções que envolvam funções trigonométricas, pegue uma tabela de derivadas e tente lembrar. Porque, por exemplo, ó, um exemplo, eu não sei decorado as derivadas das funções trigonométricas, eu não sei. Eu sei que você tem o seno de x, quando deriva, é o cosseno de x. Mas por que que eu não sei? Ah, não é porque eu sou burro, é porque eu vou. É porque eu não decoro, eu não tento usar o método de decoração, entendeu? Eu prefiro saber desenvolver a expressão. Ok. Ponto. Porque se eu não souber decorado, eu tenho que saber. Assim, se você não sabe de cabeça, você vai lá e tem que deduzir. Vamos dizer que seja assim, certo? Então, o meu conselho é, na hora de você calcular esses exercícios que envolvem muitas funções trigonométricas, pega lá aquela relação das derivadas das funções trigonométricas, porque de repente você já identifica quais são as funções que, quando derivam, dão iguais a outras. Por exemplo, você tentou usar qual método? Substituição? Foi? Exato, substituição. Quem você chamou de U? Eu chamei de U tangente cúbica. Tangente. Será que é o cubo ou será que só Foi o cubo. você botou com o cubo, né? Talvez. Vamos lá. Eu vou tentar ver o que é que você fez. Aí depois eu vou tentar dar uma dica. Pronto. Quando você colocou tangente ao cubo de x, dx, aqui você está tentando só a substituição. Aí a derivada vai dar o quê? Aí você vai se complicar um pouquinho assim, porque você colocou tangente de x ao cubo. Se você olhar, eu estou riscando num local que não é o melhor. Deixa eu colocar esse exercício na outra lousa, porque aqui vai ficar meio bagunçado. Só deixa eu limpar aqui a lousinha. Deixa eu ir para lá, né? E, ó, tangente ao cubo de x, secante ao quadrado de x dx. Se não me engano é esse, você falou, né? Exato. Você chamou U de tangente ao cubo de x. Aí o que eu ia dizer é o seguinte: quando você faz o tangente ao cubo de x, tangente ao cubo de x e tangente a x ao cubo é a mesma coisa, viu? Ó, presta atenção nisso. Anotação: isso aqui é a mesma coisa de você escrever assim: tangente ao cubo de x. É a mesma coisa. Cuidado para não confundir com isso, com tangente de x ao cubo com o cubo no x. Quando você coloca o cubo no x, o ideal é que você ponha dentro do parênteses, porque são coisas totalmente diferentes. Ó. Esse cubo aqui tá tangente de x ao cubo. E aqui, essa notação e essa é a mesma. É só porque a gente às vezes põe esse 3 em cima da tangente aqui só para saber. Mas isso aqui já não é a mesma coisa, é tangente de x ao cubo. Então, se for assim, tangente de x ao cubo, o que é que acontece quando você chamou o u disso? Quando você calcula o du, isso aqui vai virar uma regra da cadeia. Você vai ter que descer o 3, que é tangente de x ao quadrado, vezes a derivada da tangente. Regra da cadeia. Ó, quando você tem uma função f elevada a 3, quem é a derivada disso, dessa função? Regra da cadeia. 3f ao quadrado vezes f'. Então,
você vai ter que derivar a tangente aqui. Então ficaria 3 tangente ao quadrado de x. Quem é a derivada da tangente? Alguém aí diz, por favor? Eu não sei decorar. Parece que é 1 sobre a secante, não, professor? Parece? Ou é? Ou você não... Um sobre a secante é o cosseno. Acho que Eu não é, não me não. recordo. Pois então, faça que nem eu, ó. A É secante tangente ao de quadrado de x... x. É, secante ao quadrado, ó. A tangente de x é você derivar o seno sobre o cosseno. Então, o que você faz? Derivada do primeiro, cosseno. Derivada do segundo, menos seno. Menos. Derivada do seno. Aliás, desculpa. Derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno é menos o seno. Eu pus o menos aqui. Menos o primeiro, que é o seno de x. Vezes a derivada do cosseno, que é o seno de x. Só que menos vem para cá. Mais. Né? Peraí. Derivada do seno, que é o cosseno. Ó, a derivada do primeiro, né, do seno é o cosseno. Derivada do segundo. Vezes. Ah, desculpa. Eu fiz errado aqui. Eu coloquei na ordem errada. Deixa eu só fazer de novo. Não, para não trocar o sinal. Derivada do primeiro, então é o cosseno de x vezes o segundo, que é o cosseno de x. Menos, aí o primeiro, que é seno de x, vezes derivada do segundo, que é menos seno de x. Então dá seno de x menos, com menos aqui mais. Sobre o de baixo ao quadrado. Só que esse daqui vai dar cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. Então dá 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a secante ao quadrado de x. Certo? Então, se você É isso for mesmo, professor. secante ao quadrado, é porque você falou 1 sobre a secante ao quadrado. Aí 1 sobre a secante daria o seno. Então, nesse caso aí, ó, se a gente substituir o pela tangente ao cubo, na hora de derivar a tangente ia aparecer a secante ao quadrado de x. Aí será que isso ajudou ou não? Vamos voltar aqui para a integral. Ó, você chamou de u tangente ao cubo de x. Então você calcula o du. Então deu quem? Deu 3 tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Certo? Ó, se você fizer isso, vamos colocar lá. Então fica integral de u, porque isso aqui você chamou de u. No lugar de secante ao quadrado de x dx, ó. Aqui tem um dx. Certo? Ó, secante ao quadrado de x dx vai ser du sobre 3 tangente ao quadrado de x. Se você quiser isolar isso aqui, ó. Secante ao quadrado de x dx vai ser o du sobre 3 tangente ao quadrado de x. Isso não ajudou, porque o tangente não cancelou. Então significa que talvez essa escolha que você fez não seja melhor. Mas só que você fez o certo. Você tem que ir fazendo as tentativas. O que é que os alunos têm que fazer? No momento que ele chegar aqui e ver que a escolha não serviu, não foi uma boa escolha, ele tem que tentar outra. Ele não pode desistir do exercício. Ah, vou desistir, não vou fazer porque eu não sei. Não. Você só escolheu uma que não deu certo. Vamos tentar fazer outra escolha. Ó, você já sabe que aqui tem uma. Rapaz, eu odeio quando ele transforma essa bolinha no... que não apaga. Você já sabe, ó, que a derivada da tangente vai dar secante ao quadrado de x. Então, se talvez a gente, em vez de chamar a tangente, o cubo, podia ser que só a tangente resolvesse. Só a tangente. Por quê? Quem é a derivada de u? Da tangente. Aí você sabe que é a secante ao quadrado de x. Aí você põe o dx. Aí resolveu, ó. Integral. Quem é a tangente? Quem é a tangente? É u. Então você põe u, que no caso está elevado ao cubo. E secante ao quadrado de x dx, ó, é o du. Então fica u à quarta sobre 4 mais c. Perceba que u à quarta, eu volto agora para a tangente, já que u é tangente. Então fica tangente à quarta de x sobre 4 mais c. Perceba que a gente não fez quase nenhuma conta, bem pouco, ó. Então, uma escolha certa vai facilitar o processo. Você vai fazer bem menos conta, vai ser uma coisa bem fluida.
Você escolheu certo, você vai perceber que a coisa vai dando certinho, vai dando bem redondinho. Quando você escolheu errado, você vê o que foi se complicando, ó. Foi tendo que fazer conta maior, aí foi substituindo aqui não dando certo. Claro que a conta ser maior não significa que é mais difícil, às vezes é mais trabalhosa. Às vezes você vai ter que, mesmo fazendo a escolha certa, vai ter que fazer uma conta grande. Não significa que sempre, porque você fez a escolha certa, a conta vai ser pequenininha. Às vezes, mesmo a escolha certa vai levar você a fazer muita conta, mas pelo menos aquela conta está saindo, ela tá saindo de uma forma fluida, ou seja, ela tá saindo naturalmente, da maneira correta. Quando está errado, isso não acontece. Ele vai chegar numa hora, num momento que engancha, que não tem como você sair. Então é isso que vocês têm que aprender a identificar, certo? Mas isso aí só acontece, certo? Isso aí só acontece se você treinar. Para você chegar no nível de resolver isso aqui e visualizar a coisa bem rápido, eu tô vendo, eu já sei que vai dar aquilo. Por que que eu já soube que a melhor escolha era a tangente? Porque isso aí é uma questão de experiência. Quando eu ponho a tangente, eu derivo, já aparece secante ao quadrado. Então é o natural que essa secante ao quadrado vai cancelar. Então, se vai cancelar, então talvez a escolha melhor seja essa. Mas você só adquire essa experiência se você treinar. Se você não pegar os exercícios para resolver, você não vai aprender. Isso aqui é igual a qualquer outro tipo de coisa, né? Se você quer ficar forte, eu vou me matricular na academia. Aí você chega lá, não faz o exercício direito, falta vários dias, no dia que faz uma coisinha aqui de leve, você não vai ter o resultado que você queria. Você não vai ter, porque você não está fazendo o que era para fazer. Então, é a mesma coisa em matemática. Se você quer ter um resultado que você espera, você tem que fazer o que se espera para acontecer o resultado. Essa é a lógica, tá certo? Então, assim, meu conselho é: aproveite esses próximos dias. Eu sei que deve estar no final do semestre, tem provas de outras disciplinas, tem muita coisa para fazer, mas tente se organizar, né? Dividir o seu tempo e faça a maior quantidade de exercícios possível, certo? Essa lista vocês façam de uma forma que possa fotografar ali e ajeitar, porque eu vou receber para fazer a questão da pontuação para avaliação, tá bom? Então é isso aí. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu ainda vou gravar outras aulas resolvendo mais alguns exercícios. Nós vamos falar de exercício na aula de quarta-feira. Na aula de quarta-feira, se vocês quiserem participar da aula resolvendo questões na hora, eu posso também colocar alguma pontuação também. Às vezes eu sempre dou um ponto, meio ponto. Estou até devendo um aqui, isso que eu estou anotado, né? O aluno que participou das outras vezes. Se vocês fizerem lá, certo? Aí você mostra lá a questão para a gente, né? Se vocês puderem participar da aula de exercício, seria muito bom, porque eu posso colocar pontos pelas questões que vocês fazem, e isso facilitaria também para vocês. Tá beleza? Sim. Pois é isso. Agora sim, tentem resolver a lista de forma honesta, assim, fazendo por conta própria, porque, por exemplo, eu não conheço os alunos, eu não tenho como saber. Por exemplo, eu fui corrigir a prova, tem prova lá que eu fico achando que fulano copiou de outro. Aí, um aluno, eu não tenho como saber, não tem como eu saber se o aluno ele copiou do outro, ou o aluno que sempre falta, nunca está nas aulas, às vezes de repente faz tudo, ele pode ser um aluno dedicado, mas como é que eu vou saber disso, né? Aí eu tento acreditar que o aluno está falando a verdade, né? Aquilo que eu falei lá no começo, eu prefiro um aluno que tira um 4, um 5, 6 ali, honestamente fazendo porque ele tentou, aprendeu, do que o aluno que tira 10, que ele copiou de outro ou mandou outro fazer. Isso aí, para mim, ele só se enganou. Eu não vou nem dizer que ele me enganou, porque no final das contas ele enganou a ele mesmo, tá certo? Pois é isso aí. Então eu vou encerrar aqui e a gente se encontra na quarta-feira. Aí daqui para lá eu devo gravar mais uma aula, pelo menos uma, e eu aviso lá no, no WhatsApp, tá certo? Tudo bem. Beleza. Eu já estou olhando aqui os nomes, só para eu saber aqui quem está presente, os mesmos de sempre, né? Beleza, então. Pois até quarta-feira. Tchau, professor. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde.